Só um pouquinho, Marcia. Declaro aberta a sessão plenária Mirim. Todos de pé, por favor. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Podem sentar-se. Obrigado. Fica dispensada a ata da sessão Mirim realizada em 30 de outubro de 2014. Convido para compor a mesa Eric Martins Barra, primeiro vice-presidente. Pode chamar o outro já? Eu? Vamos registrar sua 412. Bota aí 412. Presidente, Oi? quer cumprimentar o Só um pouquinho. Deu já? Bom dia, tudo bem? por favor? A gente pode chamar o outro já, né? Maria Eduarda Nascimento de Souza, segunda vice-presidente. Nosso secretário-geral da Rio, nosso presidente. Passa o Flavinho. Isso. Convido a todos a ouvir de pé o hino nacional. Diga o verde louro dessa fórmula, faz no futuro e glória
Solicito a todas as deputadas e deputados mirins que registrem suas presenças no painel eletrônico. Este registro é feito nas bancadas onde estão sentados. Espero eles. Oi? Pode. Informo que há técnicos para auxiliar em caso de dúvidas, bastando levantar o braço. A mesa vai aguardar que todos registrem suas presenças. Aqui é o discurso do presidente Eduardo Cunha, né? Não foi todos ainda. Não, ele falta. Ainda falta. Tem que ir atrás do Oi? Aham, tudo certo. Obrigado. Pede para quem não registrou, registrar a presença. Peço para quem ainda não registrou a presença, que registre. Vamos sequência reunião. Peço que quem ainda não registrou a presença, registre para que continuemos a sessão. Pode ir. Discurso do presidente Eduardo Cunha. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores deputados mirins, sejam muito bem-vindos à Câmara dos Deputados, a casa do povo brasileiro. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, porque sediamos a 10ª edição da Câmara Mirim. Iniciativa que tem por objetivo trazer ao parlamento crianças e adolescentes para que viviam a experiência do processo de elaboração de leis federais. Acredito que a participação popular é fundamental em todas as esferas do poder público. Essa participação deve ocorrer tanto na fase do planejamento, quanto as políticas públicas são elaboradas, quanto a fase do controle e fiscalização dos atos do Estado. Em outras palavras, estimados deputados mirins, os governantes devem escutar o povo, entender quais são suas dificuldades e prioridades. Igualmente, os cidadãos brasileiros devem acompanhar de perto as atividades dos prefeitos, governadores, deputados, do presidente da República, de todos os políticos, enfim.
Essa atividade envolve a fiscalização do bom emprego do dinheiro público, que pertence a toda a sociedade. Isso é o que se chama de controle social da atividade política. O exercício que estão realizando nestes 2 dias servirá para germinar na semente cidadã de cada um dos senhores. Tenho certeza que essa semente fará que mantenham interesse pelos assuntos políticos ao longo de suas vidas, independente da carreira que os senhores venham a escolher. Afinal, a política é um poderoso instrumento que deve ser usado para fazer o bom, para melhorar vidas das pessoas, seja no poder executivo, no judiciário ou no legislativo. Há uma larga avenida de possibilidades para que sejam adotadas medidas que alterem para melhorar a saúde, a educação, os transportes, que passarem em meio a ambiente que beneficiem, enfim, todos os aspectos do nosso país. Falemos agora um pouco sobre a edição 2015 da Câmara Mirim. Mais de 700 projetos de lei foram elaborados por crianças e adolescentes de todo o Brasil. Entre eles, 3 foram escolhidos para compor os debates na Câmara dos Deputados, a respeito dos quais os senhores já tiveram a oportunidade de discutir ontem nas reuniões de comissões. Os autores dos projetos vencedores foram Bruno Pajola, do Rio de Janeiro, Pedro de Castro, do Mato Grosso do Sul, e Temísia Nogueira, do Distrito Federal. O primeiro projeto visa a incentivar a produção audiovisual nas escolas. O segundo tem por finalidade tornar obrigatório o cumprimento das promessas de campanhas eleitorais dos candidatos eleitos. O terceiro projeto pretende melhorar a alimentação das crianças nas escolas por meio da concessão de isenção dos impostos aos alimentos orgânicos destinados à merenda escolar. Como sei que os senhores têm muito trabalho pela frente, não vou alongar-me mais. Porém, gostaria de transmitir meus cumprimentos aos professores, diretores e demais profissionais que participam do projeto. Sem sua ajuda, certamente este evento seria impossível. É justo também reconhecer a iniciativa das câmaras mirins municipais. Estejam certos de que não há investimento no mundo melhor do que nossos jovens. Os alunos, deputados mirins, desejam que tenham sucesso nos trabalhos de hoje e que preservem acesa a chama da cidadania e da participação política. Muito obrigado. Sim. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 199 senhoras deputadas e senhores deputados mirins. Passa-se a ordem do dia. Ordem do dia é a parte da sessão destinada à votação dos projetos. Item 1 da pauta. Projeto de Lei número 1 de 2015, da senhorita Temísia de Carmo Nogueira. Discussão e votação do projeto de lei número 1 de 2015, que objetiva levar alimentos saudáveis para as crianças nas escolas e fazer com que elas se acostumem com a alimentação balanceada. Tendo parecer da Comissão Especial de Saúde Escolar pela aprovação, como substitutivo, relatora, deputada mirim Maria Alice Teixeira. Antes, um esclarecimento. Todo projeto, para ser votado, tem que receber um parecer. Mas, o que é parecer? Vou explicar. O presidente chama um deputado e pede a ele para relatar o projeto, ou seja, fazer um relatório oferecendo um parecer. O deputado chamado de relator recebe o projeto, faz uma análise do conteúdo e, ao final, emite sua opinião. Ele vai dizer se o projeto é bom ou se é ruim, ou então, se é bom, mas precisa ser aperfeiçoado. A essa análise dá-se o nome de parecer.
Com esse parecer, o deputado relator tenta convencer os demais deputados a aceitar e concordar com suas ideias. Quem concordar vai votar a favor do projeto. Quem discordar vai votar contra o projeto. Dessa forma, concedo a palavra à deputada mirim Maria Alice Teixeira Portadilho para fazer a leitura do parecer aprovado na Comissão Especial de Saúde Escolar. Tem que ligar o microfone. Dou meus cumprimentos ao presidente e toda a mesa e aos demais deputados, em especial à minha bancada de Joinville, Santa Catarina, do Colégio Machado de Assis. O projeto Brasil Saudável, ele prevê a utilização de produtos orgânicos nas merendas escolares. Em minha opinião, ele é muito importante, pois ele vai dar uma melhoria e incentivo de alimentação muito mais saudável e uma qualidade de vida maior. E ele também ajudará os pequenos produtores, com a isenção de impostos. Obrigada, pessoal do plenário, por nos proporcionar essa experiência muito importante. E é isso aí. Muito obrigada. Passa-se a discussão e ao encaminhamento da votação da matéria. Na discussão e no encaminhamento, outros deputados mirins dão a sua opinião sobre o projeto. Concedo a palavra à deputada mirim Yasmin Ferreira de Freitas para discutir a matéria. Chamo agora Lucas Moreira Araújo, da Câmara Mirim. De Gaspar. Bem, primeiramente gostaria de cumprimentar o presidente, cumprimentando ele, estendo os meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa. Gostaria de cumprimentar todos os deputados mirins que estão aqui nesse dia, a imprensa aqui presente, que vem nos prestigiar, e a todos que vêm aqui nos prestigiar nesse momento tão importante para a gente. Bem, eu estou aqui para falar um pouco sobre o projeto Brasil Saudável, que consiste, acima de tudo, em trazer a boa alimentação para nossos alunos. Além também de ajudar os agricultores, pois com a diminuição dos impostos, eles poderiam vender mais e pagar menos, logicamente. Poderia, sim, defasar um pouco a receita dos municípios, dos estados, mas só que seria um ganho muito grande para a saúde das pessoas. Deste modo, eu não sei se vocês é de conhecimento dos senhores, mas muitos alunos, a principal refeição deles é na escola. E eu não sei também se é de conhecimento dos senhores, que nós, por ano, existem pesquisas recentes sobre isso, que nós, por ano, ingerimos cerca de 5 litros de veneno. 5 litros de veneno por ano. E que se pelo menos as merendas escolares fossem de produtos orgânicos, fossem de produtos saudáveis,
esse número de 5 litros de veneno poderia ser diminuído significativamente. E, sem sombra de dúvidas, nós sabemos que o problema de obesidade, problema das diabetes, os problemas de colesterol alto, esses problemas de saúde causados pela má alimentação, são muito frequentes na nossa sociedade. Eu aposto que no ambiente escolar de vocês, no bairro de vocês, até na própria casa de vocês, existem pessoas nessa situação. E com esse projeto, incentivaria as pessoas a mudarem o seu modo de se alimentar, a mudarem o seu modo de ser e viver na parte da alimentação. Eu já cheguei a ter um sobrepeso, eu já cheguei a quase chegar ao ponto da obesidade, e chegaram pessoas em mim e me incentivaram a me alimentar melhor. E com este projeto, esses alunos terão esse incentivo, terão essa oportunidade de se alimentarem melhor e, como diz o projeto, ter uma vida saudável e, com isso, tornarmos o Brasil saudável. Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Concedo a palavra a Maria Vitória do Rosário para que faça uso da tribuna. Você já falou? Isso. Sou Maria Alice. Então agora tem que chamar a Maria. Concedo a palavra à deputada mirim Maria Alice Teixeira Portilho para que faça uso da tribuna. Primeiramente, bom dia. Primeiramente, bom dia ao presidente, a todos os deputados mirins e a todos aqui presentes. O projeto apresentado tem por objetivo melhorar a qualidade da alimentação das crianças nas escolas, especialmente das crianças carentes, que em sua maioria frequentam escolas e creches públicas. Como é sabido, muitas famílias não dispõem de recursos para adquirir alimentos mais saudáveis em centros de agrotóxicos e aditivos químicos, ou não possuem informações suficientes sobre a importância de uma alimentação saudável, balanceada e necessária a bom desenvolvimento físico e mental. É também papel da escola levar essa informação às famílias, bem como proporcionar às crianças a oportunidade de uma alimentação saudável.
De outro lado, existem diversos pequenos produtores rurais que sobrevivem do plantio de alimentos orgânicos e que encontram dificuldades para produzir em razão do alto custo dos impostos e da dificuldade de distribuição dos produtos. Buscando uma alternativa de solucionar o problema de má alimentação infantil, proporcionando conhecimento e contato direto com alimentos saudáveis, o presente projeto de lei busca conscientizar os alunos através das escolas e ainda ajudar os pequenos produtores, além de estimular a conscientização da comunidade para o consumo de uma alimentação balanceada. Além de promover a prática de uma boa alimentação, esse projeto também busca ensinar as crianças a cuidar da saúde, através da redução do consumo de produtos industrializados, que deve contribuir para a prevenção de doenças como obesidade, diabetes, colesterol alterado, pressão arterial elevada, inanição, anemias, dentre outras. Portanto, além de buscar uma conscientização sobre hábitos alimentares saudáveis, o projeto traz benefícios como contribuir e estimular a economia local, gerar empregos, baixar o custo dos alimentos orgânicos e promover a prevenção de doenças comuns que elevam os custos de saúde pública. Durante a discussão na Comissão Especial de Saúde Escolar, recebi diversas sugestões dos parlamentares mirins presentes, que acatei na forma de substitutivo. As alterações servirão para aprimorar a proposta inicial da autora. Obrigada, presidente. Licença. Está encerrada a discussão, passa-se a votação. Concedo a palavra à deputada mirim Temícia de Carmo Nogueira, autora do projeto, para encaminhar a votação. O presente projeto tem por objetivo a modificação da merenda escolar, incluindo o consumo de alimentos orgânicos, proporcionando uma conscientização sobre a alimentação saudável. A compra destes alimentos se daria através do cadastro de produtores rurais, que venderiam essa categoria de alimentos com isenção de impostos. Em primeiro lugar, devo citar que não se trata da imposição de uma dieta, mas de um acréscimo na qualidade dos alimentos oferecidos para as crianças e jovens de nosso país. Sabemos que nem todas as crianças têm a opção de escolher o que comer, e muitas delas sequer têm conhecimento do que uma alimentação saudável pode beneficiar sua saúde. Não se trata de uma imposição, mas um acréscimo, uma melhoria, pois não há qualquer impossibilidade que seja difícil de se superar em adotar o consumo regular de frutas, legumes, verduras, leite, carne e todos os alimentos que podem compor uma dieta equilibrada. É uma simples questão de lógica. Analisar que alimento saudável e orgânico não é apenas legume, mas todos são necessários ao desenvolvimento infanto-juvenil. Além do mais, com a isenção de impostos, diversos produtores rurais poderiam melhorar a produção, aumentar a distribuição e, claro, gerar mais empregos locais. É uma reação em cadeia. Aos poucos, uma comunidade pode mudar seus hábitos apenas tendo acesso à informação e se tornando conhecedora de uma causa. Outro ponto que quero citar é que o projeto de lei Brasil Saudável não tem por objetivo causar nenhum impacto financeiro a partir da sua aplicação. Escolas não seriam obrigadas a se desfazer da merenda já adquirida. Ao contrário, a partir do momento em que o projeto começar a ser aplicado, essa mudança seria aos poucos, até porque seria necessário tempo para cadastrar os produtores rurais, adquirir os produtos, distribuir e principalmente conscientizar a comunidade sobre a necessidade do projeto. A distribuição dos alimentos não afetaria sua qualidade. Os preços seriam fornecidos por produtores locais e os que não são de consumo rápido podem muito bem serem armazenados
Basta ir aos supermercados para ver as prateleiras lotadas de grãos, farinhas, açúcares, entre outros produtos não perecíveis que são orgânicos. Orgânicos não são apenas frutas e verduras, é todo tipo de alimento produzido sem agrotóxicos, tal como eram consumidos pelas nossas avós e bisavós. A ideia é simples, uma alimentação saudável e de qualidade, e não uma lei que vai interferir na sua opção de escolha. Você é livre para comer o que quiser e para ir onde quiser. Você é livre para escolher ser saudável ou coloca na boca. Você pode até escolher usar drogas um dia. Tudo depende da sua capacidade de escolha. Basta ser inteligente. Vamos votar. Antes, a presidência gostaria de prestar alguns esclarecimentos. As votações podem ser feitas pelo processo simbólico ou nominal. Neste projeto, vamos fazer a votação simbólica. Quando eu colocar o projeto em votação, eu pedirei a todos que quiserem aprovar o projeto que fiquem sentados como estão agora. Somente levantará o braço aquele deputado que for contra o projeto, ou seja, que quer rejeitar o projeto. Então, vamos fazer a votação. Em votação, o substitutivo da Comissão Especial de Saúde Escolar ao projeto de lei número 1 de 2015. Aqueles que forem pela votação do projeto, permaneçam sentados como estão agora. Aprovado. Em votação, a redação final. A redação final. A redação final é o texto final. Depois de aprovado nesta frase, não se pode mais alterar o projeto. Só corrigir erros de redação, erros de português, por exemplo. Esse texto final também vai à votação. É o que faremos agora. Aqueles que forem pela aprovação da redação final, permaneçam sentados como estão agora. Aprovada. O projeto de lei foi aprovado em votação simbólica. Item 2 da pauta. Projeto de lei número 2 de 2015, do senhor Bruno da Costa Pajola. Discussão e votação do projeto de lei número 2 de 2015, que prioriza a educação e a cultura para a formação de uma geração mais crítica e cidadã, visando minimizar a violência e a corrupção de todas as esferas do governo e níveis da sociedade. Tendo parecer da Comissão Especial pela Constitucionalidade, Juridiciedade, Técnica Legislativa e no mérito pela aprovação, com emendas. Relatora, deputada mirim Fernanda Camargos Costa Oliveira. Concedo à deputada mirim Fernanda Camargos Costa Oliveira para fazer a leitura do parecer aprovado na comissão especial. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados mirim. O projeto de lei atende aos requisitos exigidos pela Constituição Federal. Além disso... Fala assim, bom dia a todos, bom dia deputados, aí você começa, tá? Bom dia a todos, bom dia deputados. O projeto de lei atende aos requisitos exigidos pela Constituição Federal. Além disso, não fere os princípios gerais do direito nem o ordenamento jurídico brasileiro. Quando o mérito entende... Continua que você consegue. A palavra digital. Bem minutinho, pode ir.
Quanto ao mérito, entendo que beneficia as comunidades escolares de educação básica e estimula as produções audiovisuais, com respeito à diversidade cultural. Diante disso, voto pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 2 de 2015. É o voto. Complementação de voto. Durante os debates sobre o projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do ilustre deputado mirim Bruno da Costa Pajola, mudei meu entendimento sobre o tempo mínimo exigido para exibição de produções audiovisuais nas escolas de educação básica. Além disso, entendi que essas produções não deveriam ter necessariamente o caráter nacional, como estipula a proposição. Por esses motivos, voto pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 2 de 2015. Com 2 emendas. Emenda número 1. Altere-se a expressão 2 horas por mês por 1 hora semanal, no parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 2 de 2015. Emenda número 2. Suprima-se o termo nacionais do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 2 de 2015. E foi isso. Não, acabou. Passa-se a discussão. Conceda a palavra ao deputado mirim Davi Ramos Vidigal para discutir a matéria. Isso. Tem que abaixar o... Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus por mais um dia abençoado e gostaria de cumprimentar o presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento a todos aqui presentes. Na minha opinião, o material a ser produzido, obedecendo à diversidade cultural de cada local, seria elaborado de acordo com as técnicas cinematográficas, de forma a atender aos portadores de necessidades especiais, auditivas e visuais. Para o atendimento aos portadores de necessidades auditivas, a utilização de legendas fechadas, incluindo indicações como nomes dos personagens e outras informações não verbais. Para o atendimento aos portadores de deficiência visual, o recurso a ser aplicado deverá ser traduzido em forma de imagens, em palavras, auxiliando a roteirização da produção. O recurso também é conhecido pelos profissionais do ramo como audiovisual intersemiótica. Então, olha quantas coisas boas esse projeto nos traria. Desenvolveria a educação, trazendo novos recursos mais interativos e dinâmicos para alunos e professores, e principalmente para portadores de necessidades especiais. Para portadores de necessidades auditivas, traria a legenda e a libra. Para portadores de necessidades visuais, a descrição e a narração. Alunos e professores também poderiam produzir os seus filmes, respeitando a diversidade cultural de cada local. Em São Paulo,
a uma cultura, no Rio a outra. No Brasil todo há uma história muito linda a ser contada. Em Campos dos Goytacazes, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, foi a primeira cidade a ter Câmara Municipal antes de se formar vilas. A primeira cidade a ter luz elétrica na América Latina e que também teve o primeiro presidente negro do país, Nilo Peçanha. Na minha opinião, a audiovisualização seria aplicada em todas as matérias. Vou dar 2 exemplos. Na história, seria aplicado pelos fatos históricos do país. Na geografia, pelas regiões. Então, poderia ser aplicado em todas as matérias. Portadores de necessidades especiais também têm direitos, mas, infelizmente, nem todos são atendidos. Temos que ser cidadãos justos, solidários, para que tenhamos um futuro digno, com direitos iguais. Só depende de vocês. Vamos fazer a diferença? Falei alto para ser ouvido, claro para ser entendido e breve para ser aplaudido. Obrigado pela atenção. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Concedo a palavra ao deputado mirim Bruno da Costa Pajola, autor do projeto, para encaminhar a votação. Se dá para complicar, porque facilitar. Cumprimento a mesa diretora e também a todos os parlamentares presentes. Sou Bruno da Costa Pajola, de Campos dos Goytacazes, do Rio de Janeiro. Sou o autor do projeto de lei Audiovisual e Diversidade Cultural Local, representando a Escola Municipal Maria Lúcia. O meu projeto tem como objetivo priorizar a educação e a cultura para a formação de uma geração mais crítica e cidadã, esperando minimizar a violência e corrupção em todas as esferas e níveis. A regra consiste em criar um mecanismo que garanta a capacitação das comunidades escolares para a produção audiovisual local, em todos os níveis, respeitando a diversidade cultural das regiões. Meu projeto tem como objetivo aproximar a comunidade escolar das novas tecnologias de comunicação, capacitar a comunidade escolar para a produção audiovisual, garantir o fomento da produção audiovisual local, respeitar a diversidade histórico-cultural local, criar sentimento de pertencimento, buscar parcerias com universidades e outros órgãos públicos e privados. Muito obrigado. Em votação, as emendas adotadas pela Comissão Especial ao Projeto de Lei número 2 de 2015. Aqueles que forem pela aprovação do projeto permaneçam sentados como estão agora. Aprovadas. Em votação, o projeto de lei número 2 de 2015. Aqueles que forem pela aprovação do projeto permaneçam sentados como estão agora. Aprovado.
Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação da redação final, permaneçam sentados como estão agora. Aprovada. Item 3 da pauta. Projeto de Lei número 3 de 2015, do senhor Pedro Arfux Pereira Cavalcante de Castro. Discussão e votação do projeto número 3 de 2015, que estabelece obrigatoriedade de cumprimento pelos políticos eleitos de 25% das promessas divulgadas em campanhas eleitorais, pendente da parecer da Comissão Especial. Concedo a palavra à deputada mirim Fernanda Samara Dias Vaz para oferecer parecer pela Comissão Especial. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados mirins, a todos um bom dia. Projeto de Lei número 3 de 2015, do senhor Pedro Arfux Pereira Cavalcante de Castro. Dispõe sobre o cumprimento das promessas feitas em campanha eleitoral por políticos eleitos. Esta lei obriga o cumprimento das promessas feitas em campanha eleitoral por políticos eleitos. Cada político eleito deve cumprir obrigatoriamente pelo menos 50% de suas promessas realizadas em campanha eleitoral, até o fim do seu mandato. O político, tão logo tome posse para o cargo para o qual é eleito, deve assinar um termo de cumprimento de no mínimo 50% de promessas divulgadas em propagandas eleitorais. No caso de descumprimento desta lei, haverá o confisco de todos os bens adquiridos durante o mandato e tornará inelegível por 8 anos. Serão abrangidos pelos termos desta lei o presidente da República, governadores e prefeitos. Caberá ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigada. Passa-se a discussão. Concedo a palavra à deputada mirim Yasmin Ferreira Freitas para discutir a matéria. Dá para todo mundo me ouvir? É porque eu estou com uma voz meio rouca. Eu cumprimento a mesa e aos senhores deputados e gostaria de falar sobre a proposta feita que visa o cumprimento de propostas de campanha que foi feito pelo nobre colega Pedro Pereira Cavalcante de Castro. O assunto em questão se encontra presente na proposta de emenda constitucional PEC número 10, 2011, do senhor deputado Luiz Fernando Machado e outros, a qual está pronta para a pauta no plenário da Câmara desde o início dessa legislatura, em 2015. A PEC número 52, 2011, do senhor deputado Paulo Teixeira e outros, passou a tramitir junto com a PEC número 10, 2011. Além das propostas já mencionadas, convém considerar a proposta de emenda constitucional número 303, 2004, que não foi admitida por dar a liberdade ao representante. Estas medidas desencorajarão a formação de promessas não factíveis e tornará todos os cidadãos fiscais dos agentes políticos. Hoje, os políticos podem prometer tudo e entregar absolutamente nada ao eleitor. Quem se lembra do que foi prometido há 4 anos atrás? Quem os fiscalizará? Ninguém. No processo eleitoral o cidadão, ganha a política, ganha o Brasil. O acompanhamento trimestral das ações adotadas pelo candidato eleito e impulsado promoverá a maior participação da população no processo de prestação de contas imediata e responsabilidade e compromisso com o que foi prometido. As promessas se tornarão plataforma de atuação a guiar os trabalhos dos agentes políticos.
Diferentemente do projeto original, que previa o cumprimento mínimo de 25% das campanhas, entendemos que o candidato eleito deverá entregar pelo menos 50% do prometido. Idealmente, o político deverá entregar tudo o que prometeu e só se prometer o que é possível cumprir. Entretanto, muitas decisões dependem do convencimento de uma maioria, o que nem sempre é possível. Assim, propomos que o descumprimento de mais de 50% dos compromissos de campanha implicará na inelegibilidade do agente político por 10 anos, punição condizente com a frustração das expectativas oferecidas ao eleitor. No entanto, se o descumprimento superar 75% das promessas de campanha, a proposta é uma punição ainda mais severa, adicionada à ilegalidade muito equivalente a 10% de todos os salários auferidos do exercício do mandato. Finalmente, nossa proposta é de que as multas recebidas decorrentes dessa lei sejam aplicadas em programas educacionais e, em especial, aqueles voltados para o desenvolvimento da cidadania. Obrigada. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Concedo a palavra ao deputado mirim Pedro Arfux Pereira Cavalcante de Castro, autor do projeto, para encaminhar a votação. Primeiramente, bom dia ao senhor presidente e a toda a sua mesa. Atualmente, nosso país tem presenciado um dos maiores escândalos de corrupção da história. Políticos eleitos pelo povo utilizando dinheiro público para benefício próprio. E é isso que eu quero mudar com o meu projeto de lei. Aquele político que não cumprir, no mínimo, 50% das promessas realizadas em campanha eleitoral terá seus bens materiais confiscados. Durante a eleição, cada candidato deve elaborar um projeto com base nas suas promessas, contendo metas e indicadores que permitam a verificação do cumprimento das promessas. Ao final do seu mandato, o político deve preencher um relatório, inserindo nele o prometido em campanha eleitoral e o que foi cumprido em seu mandato, com base nas metas e indicadores do projeto. Ao terminá-lo, o político deve encaminhar esse relatório ao Ministério Público, que por fim o analisará e verificará se tal político cumpriu a meta dos 50%. Porque quando uma pessoa vota, ela está dando também ao político a sua confiança. Quando esse político resolve ignorar o eleitor, ele simplesmente joga a confiança do eleitor no lixo. E eu acho que é mais do que necessário mudar isso. Obrigado. Em votação, o substitutivo apresentado pela relatora da Comissão Especial ao projeto de lei número 3 de 2015. Aqueles que forem pela votação do projeto, permaneçam sentados como estão agora. Deu maioria? Foi aprovado? Aprovado. Senhor presidente, peço verificação de votos. Concedo a palavra à deputada mirim Ana Luísa de Abreu e Silva. Senhor presidente, tenho dúvidas quanto ao resultado da votação. Quero saber o número total de votos que o projeto recebeu e como cada deputado votou. Por isso, peço verificação de voto, quero saber quem votou sim, quero saber também quem votou não ou abstenção. É regimental. Vossa Excelência tem direito.
Está concedida a verificação de votação, que será feita pelo sistema eletrônico de votação, ou seja, o voto de cada um dos deputados vai aparecer no painel eletrônico e depois vamos saber quantos votos o requerimento recebeu e como foram estes votos. Vamos saber qual deputada e qual deputado votou sim, qual não e qual votou abstenção. Temos assessores em plenário, que poderão ajudar cada um a utilizar o sistema eletrônico de votação. Se alguém tiver dificuldade em votar, por favor, levante o braço. Observem que os nomes dos senhores estão no painel em ordem alfabética. Antes de iniciar a votação, gostaria de dar uma explicação. Assim que cada um votar, a cor do seu nome passa de branca para amarela no painel eletrônico. O resultado final e como que foi cada um votou somente aparecerá ao final quando for encerrada a votação. Vamos iniciar a votação. Obrigada, bom dia a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Só gostaria aqui de dizer a meus caros colegas deputados mirins que a Câmara Mirim de Blumenau votou contra o projeto, não porque não gostou da ideia, muito pelo contrário. Ela só quer melhorar, que reprovando esse projeto nós poderemos adicionar uma emenda e assim a gente vai fazer com que ele se torne melhor. É só uma melhoria, não é que nós não gostamos, e creio que vocês também pensem desse modo e sigam a nossa ideia. Obrigado. Pela ordem, por favor, senhor presidente. Por favor, pela ordem. Por favor. Obrigado. Eu queria explicar a todos os deputados e vereadores de Mirins, por favor, que vocês acabam de aprovar um projeto inconstitucional, onde o poder executivo passa por cima do judiciário, ou cada poder tem seu cumprimento. E aí, como é que fica? Acabamos de aprovar um projeto inconstitucional, sendo que ninguém pensou em votar na hora. Obrigado. Registro a presença do deputado federal Darcísio Perodin, PMDB. Presidente, gostaria de pedir a palavra. Concedido. Pela ordem, senhor presidente. Só para deixar claro, eu vou votar não, porque essa lei também tem que se aplicar para o sistema legislativo. Essa é a minha opinião. Então, também, concordando com o Ricardo, a gente deveria fazer algumas modificações nessa lei. Por isso que eu vou votar não. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. A emenda que a Câmara Mirim de Blumenau está propondo é sobre a alteração do confisco pela penhora. Na comissão não foi analisado o termo correto e, por isso, a lei tornou-se inconstitucional. Porém, com a emenda, tornaria-se constitucional e a sua aprovação seria possível. Senhor presidente, lembrando que essa lei diz que caso a lei não seja cumprida, o deputado teria seus bens penhorados. Desse modo, seria inconstitucional essa prática. O deputado não pode ter seus bens penhorados. O certo não seria não aceitar a lei, e sim modificar a pena. Posso falar? Pela ordem. Concedido. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora. A Câmara Mirim de Campos dos Goytacazes é contra o projeto, porque é inadmissível penhorar os bens de um político, porque ele pode ter um outro emprego e ter adquirido esses bens por meio de uma outra forma. Acho que nós estamos votando contra o projeto. Só uma observação. Quando o deputado Mirim for se pronunciar, eu peço que fale seu nome. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Deputado Mirim Enzo Rebelo.
A emenda é justamente sobre a troca do confisco pela penhora. E a penhora seria somente dos bens adquiridos durante o mandato. Sendo que, pela penhora, ele poderia recuperar os bens se pagasse à União. Não seria o confisco dos bens, sim a penhora. Os bens não seriam diretamente posse da União após o descumprimento da lei. Essa palavra. Concedido. Meu nome é Ana Luísa Abreu, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou representando a Escola Municipal Professor Lourenço de Oliveira. Eu sou a favor do projeto porque eu vejo como uma forma de fazer com que os políticos cumpram aquilo que for possível que eles prometem, o que for possível cumprir. Que eles, na hora do mandato, não fiquem inventando coisas, criando uma imaginação na cabeça dos eleitores, e sim algo que vai fazer e algo que vai cumprir. E, infelizmente, atualmente, muitos políticos fazem isso. E eles estão prometendo muitas coisas e cumprindo poucas. E eu acho que vai ser a forma deles... tirando deles, eles vão ver que, é obrigado a prometer algo que eles vão cumprir, porque realmente vai ficar sem, se eles não cumprirem. É a minha opinião e eu voto a favor. Pela ordem, por favor, senhor presidente. Não. Por favor, diga seu nome antes Deputado Mirim Arthur Samuel Campos Alves. Queria falar sobre o projeto que estávamos discutindo agora, que é sobre o cumprimento de promessas de campanha. O que acontece? O projeto é inconstitucional, porque, já que não é possível a constituição de bens políticos em razão de não cumprirem as promessas de campanha, mas sim em caso de lesão ao erário e outros enquadramentos à lei de improbidade administrativa, matéria complexa, que será efetuada futuramente pelos vereadores mirins. Então não pode ser um projeto desse aprovado inconstitucional. Por favor, presidente, preste atenção, por favor. Obrigado. Perdão, estava cumprimentando o deputado. O projeto é inconstitucional, não tem como ser aprovado. Eu sou a favor do projeto, só que de outra forma ser escolhido. Mas não o poder executivo. Fiscalizar os bens de um político não tem como. Quem será responsável por fiscalizar os bens do político? Não tem ninguém para fiscalizar. Então não tem como. O projeto é totalmente constitucional. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de constar, antes de tudo, que... O nome, por favor. Pedro. Sou da Escola Estadual João Brembate Calvoso, em Ponte Porã, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de constar, primeiramente, que o confisco dos bens será somente dos bens adquiridos durante o seu mandato. Somente. Não serão dos bens adquiridos durante toda a vida. Só isso. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. Deputado Mirim Enzo Rebelo. Sobre a inconstitucionalidade da lei e sobre quem iria fiscalizar os bens do político, não é o Poder Executivo. E como dito nos termos da lei, será o Ministério Público. Então, caso não tenham prestado atenção à lei, por favor, releiam os papéis que foram entregados a vocês antes de virem debater a lei. Pela ordem, senhor presidente. Concedido. O próximo eu falo. Bem, presidente, eu sou totalmente favorável a essa lei, pois faria com que os políticos cumprissem pelo menos um pouco do que eles prometem. Só que, para mim, o que minha mãe me ensinou, que uma pessoa que tem pelo menos a vergonha na cara, ela cumpre pelo menos 90% do que fala. Deveria cumprir os 100%. Mas ela, pelo menos, 90% do que fala. Então, senhor presidente, eu peço que tenha uma emenda nesse projeto, pois uma pessoa que ela é honrada, uma pessoa honesta, uma pessoa
que tenha vergonha na cara de estar num local desse, numa campanha eleitoral, tem que cumprir o máximo possível do que promete. E não simplesmente prometer para ganhar votos. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Ordem, presidente. Só um minuto. Reforço meu pedido para que os deputados mirins que ainda não votaram, votem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem é o de trás. Assim, eu concordo com o cara deputado, ele falou, eu acho Por esse favor, projeto... só um minuto. Seu nome? Meu nome é Círio, eu sou da Câmara Mirim de Gaspar. Eu concordo com o cara deputado falou, é inconstitucional. Eu acho inconstitucional. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Matheus, deputado do Mirim, e eu queria propor uma emenda substitutiva, que em vez de serem penhorados os bens que podem não ter corregulação com o mandato, eles se tornarem inelegível em qualquer pleito, pois muitas vezes não vai adiantar, porque mesmo você tirando os bens desse político, não vai adiantar de muita coisa, porque o político vai se reeleger de novo, muitas vezes, e aí vai acabar, de qualquer jeito, não vai adiantar de nada. Obrigado. Olá, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora. Meu nome é Rian Sardinha Nogueira. Eu sou da Câmara Mirim de Campos Goitacazes, Estado do Rio de Janeiro. Bom, esse projeto é um projeto bom, é válido pela questão de fazer os políticos cumprirem suas promessas de campanha. Já a questão da penhora dos bens, eu não concordo. O país está passando por uma crise financeira e talvez não teríamos verba suficiente para poder cumprir as promessas de campanha do político. E sem essa verba não tem como. Então, por isso, eu iria penhorar os bens de um político que não tem culpa por isso. Isso! E é inconstitucional, como já falaram. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, ele. Pela ordem, presidente. Meu nome é Benhur Samuel Santos Nogueira e eu sou da Escola Municipal Salgado Filho de Belo Horizonte. E, pelo que eu sei, ano passado, quando tiveram as eleições, antes disso teve a Copa do Mundo e a revista Veja nomeou o Brasil como um dos países mais vergonhosos, porque não foram gastos 30 bilhões. Então, eu não sou a favor dessa lei, porque, na minha opinião, não deveria ser só 50%. Deveria, no mínimo, ser 100%, por causa que não são só os presidentes que deveriam cumprir só suas leis, mas deveriam ser todos os políticos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só um minuto. Todos já votaram? Eu vou encerrar a votação. Você consegue ver ali? Votação encerrada. Cadê o menino que me deu o celular, gente? Eu tô tão nervosa. Fala como, gente? A gente quer melhorar? A gente não quer derrubar o projeto dele. Senhor presidente. Pode falar, por favor. Pode levantar o braço. Bom dia, meu nome é Ana Luísa, como disse antes. E eu acho que o ser humano tem uma coisa que é muito preciosa, que é a palavra. E a palavra é a maior coisa que um homem pode ter. Antigamente não existia nada disso, contrato, essas coisas. E sim, a palavra. Era o que a pessoa era avaliada, né? E eu acho, então, que a gente não pode nunca perder isso. Se a gente promete algo, a gente tem que cumprir. E eu acho que a lei vai fazer isso acontecer, né? Os políticos vão ver. Se eles não querem perder algo que é deles, eles que façam por merecer. Prometa aquilo que vai ser possível cumprir. E eu também, quando venham aqui falar, o país não tem verba, o país não tem dinheiro, eu acho mentira, porque o país tem verba sim. Os governantes atuais que não estão sabendo usar a verba, porque verba não falta. O país tem verba sim, só precisa de governantes que saibam usar a verba de maneira correta. Obrigada. Pela ordem. Proclamo o resultado da votação. Votaram sim, 86,
votaram não, 100, abstenções, 17, total 203 votos. O substitutivo foi rejeitado. Em votação, o projeto de lei número 3 de 2015. Aqueles que forem pela aprovação do projeto permaneçam sentados. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o projeto. Pois não? Só que aqui, acho que muitas pessoas estão confundindo a penhora com o confisco. O confisco foi o que foi falado pela nossa relatora, que muito tempo atrás, no tempo dos reis, o confisco era utilizado, que era quando o rei tinha o poder e tirava de qualquer pessoa os bens que ela tinha. Isso hoje é inconstitucional, sim. E por isso que nós estamos reprovando esse projeto e colocando a penhora em vez do confisco. Outra dúvida também que gostaria de esclarecer é pelo que não está o Poder Legislativo incluído. Pois o Poder Legislativo, mesmo que às vezes ele queira ter um projeto de lei, ele não pode, porque ele pode fazer e a eleição ser negada, ele pode ser vetado. E do mesmo jeito que ele estava querendo fazer, ele não vai conseguir. Por exemplo, ele gostaria de fazer uma ponte. Ele não vai conseguir porque foi negado, como foi esse projeto agora. Então, a culpa não seria dele. Ele não teria que ter todos os bens penhorados porque a Câmara dos Deputados não aprovou o projeto dele. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, posso ter a palavra? O projeto foi aprovado. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação da redação final permaneçam sentados. Senhor presidente, posso ter a palavra? Aprovado. Seguinte, eu acho que meu nome é Geisa, eu sou de São José do Rio Preto. E eu acho o seguinte, que todo deputado, presidente, vereador deve ter um mínimo de caráter hora de for falar o que vai prometer. Se ele não tem um caráter decente que ele teve ou na escola, ou na família, ou dentro de casa, ele não deve nem se eleger. Tipo, se eu tenho um caráter e eu prometo que eu vou fazer uma melhoria dentro da cidade, eu tenho que cumprir com o que eu prometo. Se eu não tenho isso, eu acho que, vai sair todo mundo fora do normal e todos vão sair, fora do normal, porque aí fica aquela cobrança. É a mesma coisa, se eu achar um celular aqui, se eu pegar e for lá devolver, ou se eu pegar pra mim, isso é o caráter que eu vou ter. Isso depende deles, se eles vão corromper o nosso dinheiro dos impostos ou se eles vão aproveitar a verba necessária para construir coisa melhor. Pela ordem, presidente. Só um minuto, antes de se retirar, fale seu nome. Meu nome é Geisa Cândida da Rosa. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. Nossa, que vacilo. Ok. Concedo a palavra ao deputado Arthur Samuel Alves, Câmara Mirim de São José do Rio Preto, São Paulo, para uma questão de ordem. É Arthur Samuel Campos Alves. Acabamos de votar aqui 3 importantes projetos. Foi muito bom. Aprendemos muito sobre o funcionamento da Câmara dos Deputados e sobre a importância de seu poder legislativo em nosso país. Os projetos aprovados oferecem importante contribuição, alguns deles, o bem-estar do nosso povo. Mas um aspecto me preocupa. O que vai acontecer com esses projetos? Vão ao arquivo? A ideia morre aqui? Se isso ocorrer, senhor presidente, será muito ruim para todos nós e desnecessário ter vindo aqui na Câmara dos Deputados. Obrigado. Pela ordem, presidente. Antes de responder a questão de ordem, vou explicar ao plenário o que é a questão de ordem. Questão de ordem é toda dúvida que o deputado tenha sobre o andamento dos trabalhos da sessão ou dos trabalhos legislativos da Câmara. O deputado, quando levanta uma questão de ordem, ele está querendo saber se as regras estão sendo cumpridas. Que regras são essas? São as regras que estão contidas no regulamento interno da Câmara dos Deputados, chamado Regimento Interno. Feito este esclarecimento, vou decidir a questão de ordem levantada pelo nobre deputado mirim Arthur Samuel Alves. Vossa Excelência levanta uma questão de ordem importantíssima,
Quero esclarecer a Vossa Excelência e ao plenário que os projetos e as propostas neles contidas vão ter consequência. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, assegurou que vai encaminhar os 3 projetos aprovados para as comissões que tratarão do assunto para exame. Assim, nessas comissões, os deputados poderão adoçar a ideia e assinar os projetos para que estes podem ser tramitados. Ele pode falar? Não. Acabamos de votar aqui 3 projetos importantíssimos. São projetos que, virando lei, proporcionarão a melhoria das condições de vida de brasileiras e brasileiros. É nosso Congresso Mirim atuando em favor do povo brasileiro, este povo ordeiro, trabalhador e pacífico. Temos que agradecer muito à Câmara dos Deputados por este aprendizado que nos proporcionou. Saímos daqui hoje, com certeza, com uma visão da importância do poder legislativo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a vida do nosso país. Senhoras deputadas e senhores deputados, estamos chegando ao fim dessa sessão plenária da Câmara dos Deputados Mirins. Esta foi uma experiência muito valiosa para todos nós. Aprendemos aqui hoje um pouco do que significa o parlamento para o nosso país. Que Deus abençoe este país, proteja as nossas instituições e guie o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, convocando a sessão plenária Mirim para o ano de 2016, em data a ser oportunamente marcada e divulgada no sítio eletrônico do plenarinho. Neste momento, eu chamo a turma do plenarinho. Eu digo que está encerrada a sessão. Onde está a turma do plenarinho? Está encerrada a presente sessão.